vamos falar a respeito de estratégias. Nós tivemos uma aula específica para falar a respeito de estratégias. Nós também falamos, né, em alguns momentos em aulas anteriores a respeito do plano estratégico, a importância da estratégia. E foram passadas algumas questões para a gente finalizar esse conteúdo. E eu gostaria agora de discutir com vocês a respeito dessas aulas, desses itens, ok? Bem, vamos lá. Nós tivemos a aula onde nós falamos a respeito das estratégias, de como nós vamos elaborar a missão, visão, valores, né? São itens referente às etapas do nosso projeto que nós estamos desenvolvendo e vamos concluí-lo no final do ano com a elaboração de uma empresa, onde essa empresa terá toda a estrutura organizacional. Nós vamos ter a missão, visão, valores, os objetivos e as estratégias. Além disso, nós vamos conseguir estar aptos para elaborar todos os processos, as estruturações das áreas, a elaboração dos processos, dos documentos necessários para que a gente possa fazer as auditorias. Ok, pessoal? Então, a respeito das questões de estratégia. Questão número 1. Considerando as informações abordadas sobre diretriz organizacional, quais declarações foram consideradas para a elaboração da missão da sua empresa? Quais você considera importante para o seu projeto? Né? São questões bem pessoais, vamos dizer assim, né? Então, fica difícil até nós colocarmos uma resposta pronta, porque isso, baseado na teoria, vocês vão desenvolver a sua própria resposta. E a sua resposta vai ser base para o desenvolvimento de toda a estratégia, de todas as outras informações que serão pertinentes ao seu projeto. Tá? Então, considere essas questões relacionadas à estratégia como um direcionamento para que vocês desenvolvam, criem critérios e definições para a estruturação da empresa de vocês. Tá ok? Sobre a diretriz organizacional, nós falamos sobre as análises necessárias de ambiente, o desenvolvimento da missão de forma apropriada para o ramo, para o perfil da empresa, perfil dos gestores dessa empresa. Porque a missão, quando eu falo que ela tem que ser apropriada, ela tem que ser um pouco reflexo tanto das pessoas, dos gestores, quanto do ambiente que ela vai viver ali, né? Ela tem que estar apropriada ao contexto como um todo, tá? O desenvolvimento de objetivos apropriados, nós vamos falar nessas questões, tá? Então, além das diretrizes, nós também falamos a respeito da missão, tá? Visão, valores, tá? Então, esse primeiro item, nós estamos nos referindo à missão. Quando eu falo em missão, eu posso pensar da seguinte forma: missão é a razão de ser da organizacional.
Nós falamos bastante sobre isso nas aulas, dei alguns exemplos de missão, fiquei devendo exemplos para vocês de missão que não é bacana você colocar. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas são exemplos bons. A gente pode pensar neles se fossem o inverso. Vamos fazer esse exercício, tá? Porque realmente eu fiquei devendo isso para vocês e eu não vou conseguir trazer para vocês nessa aula, mas eu prometo que eu vou tentar trazer isso numa próxima oportunidade que nós falarmos a respeito desse item, tá? Mas eu não gostaria de me estender muito mais sobre esses itens, porque nós temos bastante conteúdo para ver, e aí nós vamos dar continuidade no capítulo seguinte. Então, as informações que aparecem nas declarações de missão, elas variam muito de empresa para empresa, levando em consideração como, por exemplo, o ramo da atividade que a empresa atua, os aspectos regionais, que muda, que tem uma variação bem grande, culturais, sociais. Aspectos que também podem ser levados em consideração são os aspectos religiosos, entre vários outros aspectos que podem ser considerados para a elaboração da missão de uma empresa. Então, quando você vai responder essa questão, você percebe que a questão ela é uma questão muito pessoal. Ela é muito pessoal e ela vai depender de outros fatores para que ela possa ser respondida, tá? Ok? Considerando os pontos de avaliação de uma missão, qual ou quais se destacam na missão da sua empresa? Considerando os pontos de avaliação de uma missão, esses pontos nós falamos a respeito deles, tá? Nós falamos a respeito desses pontos e nós falamos na aula anterior. Para que você possa definir qual dele pode destacar na sua empresa, isso seria uma projeção, porque você não tem a empresa definida ainda, ela não está sendo, não está atuando, né? Para que você possa identificar de forma clara e objetiva, mas você pode pensar de uma forma futura. Então, dentro do que você está estabelecendo para a missão da sua empresa, dentro do que você está estabelecendo como critérios da sua empresa, quais os pontos que serão considerados na avaliação dessa missão? E qual que será o perfil? Vamos pensar que esse ponto de avaliação é um perfil. Qual será o perfil da sua empresa? Né? A empresa ela se define pela sua missão. Então, uma definição clara da missão é razão de existir da organização. E isso torna tudo muito mais claro e contribui de forma muito significativa para a elaboração e desenvolvimento e acompanhamento dos objetivos da empresa, ok? Então, a gente já falou sobre essa questão dos objetivos, eles estarem muito atrelados à missão, visão e valores. Porque não tem como a empresa ela ter um objetivo diferente da missão que ela tem, né? Então, senão as informações elas começam a se contradizer, começam a existir dúvidas, começa a ter questionamentos dentro. Então, isso não pode acontecer dentro de uma organização, isso tem que estar claro.
E para que isso fique claro, a empresa, a missão e a visão, a razão dela estar ali, dela existir e das pessoas estarem ali participando daquele projeto, isso contribui para os objetivos, ok? Então, quando você vai definir a missão da sua empresa, ou você já definiu a missão da sua empresa, e agora você precisa caracterizar dentro desses pontos de avaliação, ou perfis de avaliação, para você conseguir identificar se a sua empresa ela vai ter um perfil mais definidora, ela vai ser um perfil definido, claro, objetivo, ela vai ser mais identificadora, vai ser um perfil que dentro da missão ela vai conseguir identificar como é a empresa. Vai ser mais concisa, vai ser mais aplicável, mais prática, vai ser mais memorável, vai ser mais... Como que vai ser a sua? Então, algumas questões elas podem ser respondidas, podem contribuir para a elaboração dessa questão. O que a empresa faz? Qual que é o seu público-alvo, né? Como beneficia ou contribui para o seu meio, para o meio em que essa empresa está situada? De que forma que ela vai contribuir, trocar informações com a sociedade? De que forma que ela vai contribuir? Ela vai ter um produto e esse produto vai ser oferecido para a sociedade e vai trazer um benefício X para a sociedade. Vai atender uma necessidade X que a sociedade tem, ou não, ela vai vir numa forma de prestadora de serviço, ela vai contribuir com a prestação de serviço de uma deficiência que já existe naquela sociedade, naquela comunidade, naquela região. Então, de que forma que ela vai beneficiar ou contribuir? Porque toda empresa, além de ter toda a missão, visão, valores, tudo mais, ela tem que ter uma finalidade. Eu vou ter essa empresa por quê? Né? Quem que vai ser quem serão meus clientes, né? Como que eu vou chegar até eles? Uma outra questão interessante é no que se diferencia da concorrência. Então tá, eu vou abrir uma empresa X, vou oferecer Y, né? Vou oferecer um produto de alto valor agregado, baixo custo, enfim, não sei, existem N modelos e visões que nós podemos atribuir aqui como exemplo, mas vamos dizer que você tem uma empresa, você produz um produto, esse produto é um produto altamente eficiente e tem um custo muito menor que o custo da concorrência e uma qualidade com produtos de alto valor agregado. Então, são produtos de alta eficiência com preços menores. E aí você consegue responder todas essas questões. Então, a sua empresa faz o quê? Um produto. Qual o seu público-alvo? Um público X, um público de medicamento. Então, um público que tem uma doença X. Eu vou produzir um medicamento, um produto acabado. Como você vai beneficiar? Você vai beneficiar através do seu produto, você vai contribuir para a saúde daquela sociedade, daquela região, daquele meio, com um produto de qualidade, com um preço menor que a concorrência. Então, o que diferencia você da concorrência é o preço, certo? Então, essa é uma questão que não é difícil de você responder. Na verdade, quando você pensa em definir uma empresa, você indiretamente tem essas respostas. Você só não atribuiu a respostas, as questões e as respostas, né?
mas elas existem de uma certa forma, elas têm que existir, elas fazem parte da razão pela qual você está definindo uma empresa. Então, elas são extremamente importantes. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Nós já falamos desses exemplos, né, nas aulas. Eu estou repetindo que muita coisa que a gente já viu em aula, porque, como eu disse, essa aula é uma aula de revisão, revisão de conteúdo, revisão dos exercícios, enfim, revisão da matéria para a gente fechar esse bimestre, tá? Então, nós estamos fazendo a revisão agora das questões de estratégia, ok? Esse exemplo que nós temos aqui, primeiro exemplo da Google. Então, embora tenha muitos produtos de sucesso hoje em dia, no início o Google era conhecido apenas como um site de busca, certo? Só que a sua missão, ela é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis a todos. Olha que interessante. Olha isso daqui que interessante. Eu vou até rabiscar aqui. Essa informação é muito importante. Por quê? O Google é uma empresa que ela seguiu à risca a missão empresarial dela. A missão era organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis a todos. E foi o que ela fez. Então, ela conseguiu contribuir, atingir as pessoas dentro do que estava estabelecido. Quanto à visão da empresa, ela diz muito pouco, mas ao mesmo tempo ela fornece informações muito ricas. Por exemplo, no caso do Google, fornecer acesso às informações do mundo em um só clique. O que isso significa? Que a visão ela está totalmente atrelada à missão que foi considerada no início da empresa. Eles conseguiram atrelar as informações uma à outra. Então, uma completa a outra. Ok? Exemplo número 2. Coca-Cola. Então, ao observar a missão e a visão da Coca-Cola, é possível perceber que seu tom de voz original e sutil está enraizado em sua identidade, o que tem sido fundamental no sucesso de suas campanhas e estratégias promocionais, já totalmente virais e históricas. A missão dessa empresa, no caso da Coca-Cola, é refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo e felicidade, criar valor e fazer a diferença. É uma marca, é uma missão que nós podemos identificar de forma muito clara nas propagandas de marketing. Então, essa informação da missão, eles mantêm viva e constante. Então, a marca ela sempre esteve convencida de que poderia impactar a sociedade, fazer parte do cotidiano de milhões de pessoas e tornar-se uma expressão cultural, como de fato fez. Além de você ter uma visão muito clara, muito objetiva, bem compartilhada entre todos, ela tem que ser convencida. Você tem que se convencer de que aquilo é realmente a identidade da empresa. E que se não for, se houver a necessidade de alterações, que sejam essas alterações feitas, mas que mantenham a identidade real necessária. E isso nós vemos nessas empresas grandes, né? As empresas que são líderes de mercado, você buscar a essência dela desde o início, você consegue observar.
que elas mantêm a sua essência. Elas se modificaram, talvez, se adequaram de alguma forma, mas que elas estão seguindo o que elas se propuseram a fazer dentro da sua missão e valores lá atrás. Isso é muito bacana, porque demonstra a importância de você se solidificar, se convencer daquilo que tá sendo definido, né? Então, é claro que a visão da marca da Coca-Cola, ela segue, como nós dissemos nos modelos anteriores, a mesma linha inspiradora, focada no quê? Na responsabilidade social. Ser um cidadão global, ser um cidadão global e responsável, que contribui para um mundo melhor. Aqui eu deixo um parênteses aqui embaixo, falando a respeito dessa coerência, vamos dizer, né? Então, ele é um exemplo muito clássico. Como a gente disse, né? A gente falou bastante a respeito desses modelos de visão, missão e valores que são muito clássicos, né? Muito óbvios, muitas vezes. Mas não faria no caso, por exemplo, não faria sentido se a missão, se após a Coca-Cola definir uma missão totalmente amigável, totalmente, né, conciliadora, aconchegante, né, acolhedora, ela, né, resolvesse ter uma visão comum, uma visão que focasse, por exemplo, no caso aqui, ser a maior empresa de bebidas do mundo. Então, ela está dizendo que ela se preocupa, a missão dela é se preocupar com o próximo, com o ser humano, com o relacionamento, né? Nós descemos aqui. A missão, refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo e felicidade, criar valor e fazer a diferença. Em nenhum momento aqui ela está falando que ela quer ser líder. Ela está falando que ela quer, indiretamente, quando ela se refere a refrescar o mundo, ela está querendo dizer que que ela quer chegar, atingir o mundo, né? Como um todo. Ela não quer refrescar o país, o estado, a região, ela deixou claro, ela quer o mundo todo. Então ela foi bem ampla quando ela se referiu a isso. Mas nos outros quesitos, ela não se refere à liderança de mercado, a nada, a nenhum fator econômico, né, da empresa. Ela fala sempre da questão humana. E aí, de repente, ela vem com uma visão de que forma? Também humana, falando sobre ser um cidadão global, responsável, contribui para um mundo melhor. Como seria como poderia ser diferente? Não teria como ser diferente, né? Imagina ler uma visão, ser a líder mundial em vendas de refrigerante. Não ia combinar, né? E não faria parte, ela ia entrar em contradição, ela ia se contradizer dentro do que ela visa, dentro dos valores da empresa, dentro dos valores da marca. Então, seria algo mais ou menos assim, uma um modelo errado. Errado não, mas um modelo talvez meio fora do padrão de visão e missão, onde as duas não se condizem. Então, uma sempre complementa a outra. A Apple. Então, ao falar sobre a Apple, imediatamente nos vem à mente produtos de qualidade e liderança em seu setor, certo? Tudo isso mostra que a marca, assim como os exemplos anteriores que nós falamos, ela tem sido fiel à sua missão, isto é, a razão da sua existência. Isso eu deixei destacado aqui, porque nós falamos lá atrás a importância da missão. Qual é a importância da missão? A razão da existência da empresa. Né? Por que que ela existe? A missão dela, ela está ali por quê? Para quê? Né? As atividades que ela esperava desenvolver. Então, a missão da Apple,
projetar os melhores computadores pessoais do mundo, liderar a evolução da música digital e definir o futuro da mídia móvel. Então, você vê que a missão talvez não tenha sido essa a primeira versão da missão, não sei, mas o que nós podemos observar é que a missão da Apple, ela é audaciosa. Eles foram audaciosos ao dizer que eles querem projetar os melhores computadores pessoais do mundo, né? Então, nós falamos que nós temos que tomar cuidado quando nós citamos numa missão, né, uma missão, visão, essa questões, querer ser o melhor do mundo, querer esse destaque, porque você tem que provar isso, né? Que você vai conseguir, de que forma você vai conseguir chegar lá. E eles conseguem utilizar essa informação porque eles realmente se mantêm no patamar, nesse patamar, né? Então eles seguem à risca a, a missão. E o interessante é que eles colocaram, não que eles serão o melhor, projetar o melhor computador do mundo, os melhores computadores. Então eles estão entre os melhores computadores do mundo, tá? Então, por outro lado, a visão da empresa é criar excelentes produtos e focar na inovação, o que tem sido o pilar que permitiu que ela perdurasse ao longo do tempo como uma marca líder no setor de tecnologia. Ok? Pessoal, espero que tenha ajudado esses exemplos, que tenha contribuído de alguma forma para que vocês possam desenvolver tanto a missão, aprimorar, apesar que acredito que vocês, a maioria de vocês já tenham desenvolvido a missão, visão e valores, mas que através do que vocês já desenvolveram, vocês consigam ter critérios e informações necessárias para poder responder essa questão a respeito dos pontos de avaliação, tá? Então, embora o ideal seja desenvolver esses conceitos do início da sua existência e que perdure ao longo do tempo, quando não há outra opção, que é o que eu sempre falo, né, que eu falei nas outras aulas, quando você há necessidade de modificar a missão, visão e valores da empresa, é um passo necessário. Muitas vezes se faz necessária essa alteração, como nós demos o exemplo de modelos de empresa, de negócios que hoje já não são mais aplicáveis no mercado. E que essas empresas, elas tiveram que se remodelar para se manter no mercado. No caso, por exemplo, das empresas de máquinas digitais, de máquinas analógicas, né? A Kodak é um exemplo. Foram empresas que elas tiveram que se readequar dentro do mercado para atender uma nova demanda. E muitas vezes a missão que elas tinham no início da empresa, ela teve que ser alterada conforme a necessidade, seja por mudanças tecnológicas, deixei alguns exemplos aqui para vocês, eventos inesperados e várias outras situações que fazem com que as empresas elas sofram alguma mutação, evoluam ou foquem em diferentes aspectos. Por isso, os conceitos estabelecidos no início, eles podem ficar obsoletos ou não ter mais coerência com o que a empresa está trabalhando. Então, isso também pode acontecer. E quando também os objetivos e a missão da empresa, a empresa já tomou outro rumo, um rumo tão diferente com o decorrer dos anos, que o que ela tinha de missão, visão e valores não está mais estabelecido entre os colaboradores. Porque aquilo já não é mais compartilhado entre a empresa e seus gestores. O foco mudou. Os conceitos estabelecidos pela empresa mudaram. Então, há necessidade de voltar lá atrás, alterar a essência da empresa, né?
para que isso fique claro para aqueles tanto que já estão, os colaboradores que já fazem parte daquela organização, como aquelas outras que vão entrar, né? Questão 3. Considerando as áreas-chave definidas por Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, que inclusive é seguido até hoje, apesar de seus conceitos que foram estabelecidos já faz alguns anos, mas até hoje ele é considerado referência na área da administração. Então, considerando as áreas-chave, qual ou quais serão consideradas para a elaboração dos seus objetivos? Nesse ponto, nós já temos definido a missão, visão, valores, temos definido a marca, o slogan, tudo isso já está definido da empresa. Então, agora nós vamos começar a definir o quê? As estratégias junto com os objetivos. Eles podem ser que no decorrer do ano a gente precise alterar essas questões, mas é importante que vocês tenham definido algo para que depois vocês reavaliem essas definições e vejam a necessidade de alteração ou não. Tá? Ok? Então, por que que tem isso? Por que que eu estou questionando a elaboração dos objetivos, considerando os pontos-chave? Vamos lá, gente. A fim de poder estabelecer os objetivos, um negócio, ele deve primeiro descobrir o que é o seu verdadeiro mercado. Quem é o cliente? Onde está ele? O que compra? O que considera valor? Quais as suas necessidades insatisfeitas? Que foi o que nós dissemos atrás. Então, veja que as informações que você precisa para elaborar as etapas iniciais desse projeto que nós estamos desenvolvendo, elas se entrelaçam, uma depende da outra, para que possa tudo caminhar junto, certo? Então, os seus objetivos, você precisa conhecer o seu mercado. Como você vai definir os seus objetivos se você não conhece o mercado que você está vivenciando ou vai vivenciar? Então, como que ele é? Qual que é o perfil desse cliente do mercado? Porque o seu objetivo ele está atrelado a uma venda de um produto ou de um serviço, indiretamente, diretamente, está atrelado a clientes, fornecedores e tudo mais. Então, quanto esse cliente paga para o seu concorrente desse serviço ou desse produto? E dentro disso que é oferecido hoje no mercado, qual que é a insatisfação desse cliente? É no serviço pós-venda? É na qualidade do produto final? É na entrega? É no preço? É no atendimento? Qual que é a dificuldade que o cliente hoje encontra dentro desse ramo de atividade que pode contribuir para os objetivos do seu negócio? Isso é importante. Então, há necessidade de objetivos em todo o setor da empresa, em que a realização e os resultados afetem a sobrevivência e a prosperidade do negócio. Objetivos dessas áreas-chave é, entre outras coisas, predizer comportamentos e avaliar a sensatez das decisões e analisar elas à experiência organizacional. Então, nós temos as áreas-chave. São 8. Posição no mercado, inovação, níveis de recurso, lucratividade, desempenho, desenvolvimento do administrador, desempenho e atitude do empregado, responsabilidade social. São várias áreas. Então, posição no mercado. A posição no mercado é o que nós estávamos falando anteriormente.
Não podemos esperar, você como empresário, não pode esperar que ocorram crises, ou não pode também se basear apenas em crises para considerar mudanças dentro da sua empresa ou dentro do seu projeto futuro. Não pode só se basear nessa questão insatisfatória. Você também tem que olhar para os aspectos que estão sendo bons. E se você está atendendo esses requisitos também, isso é importante. Então, nós temos que olhar de forma insatisfatória do cliente para atender aquele quesito, mas e os outros que são atendidos? Nós estamos também atendendo? Isso é uma informação importante. Então, muitas empresas que atuam, elas esperam ocorrer um problema para conseguir observar o que está ocorrendo no mercado. Geralmente numa crise, mas isso tem que ser constante, porque isso te direciona para o foco no resultado e para você mudar a realidade interna dentro das suas decisões. Isso é uma das áreas-chave. Posicionamento do mercado. Como que o mercado está se posicionando? Tanto na questão satisfatória como insatisfatória. Inovação. Esse é um item que nós falamos bastante sobre inovação tecnológica. Nós assistimos um vídeo da 3M, que é uma empresa altamente tecnológica e inovadora. Ela investe muito em inovação e isso nós vamos ver bastante em empresas que lideram o mercado, até mesmo stand-ups, startups, são empresas que estão sendo criadas já com esse propósito de inovação tecnológica. Hoje nós vemos que as universidades, as empresas privadas estão muito preocupadas em inovação, mesmo porque com a constante mudança no comportamento e dos clientes, existe essa necessidade de ter algo novo, de inovar, de ser diferente no mercado, de buscar a diferença. E isso faz com que as empresas corram constantemente atrás de investimentos, de inovações. Então, as inovações elas se modificam, ou modificam um produto, ou modificam um processo, a fim de inovar, de trazer algo novo para o mercado, para que essa novidade chegue ao consumidor. Ela pode trazer um aperfeiçoamento na capacidade e no conhecimento. Muitas empresas elas investem em áreas que antigamente não existia, que hoje nós conhecemos como a área de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Há muito tempo atrás não existia, muito tempo, não tanto tempo assim, mas alguns anos atrás, não se falava tanto numa área de P&D como se fala hoje. O que nós podemos ver no vídeo da 3M. Quanto importante é a área de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Então, essas áreas de inovação que buscam novos produtos e novos serviços, elas estão muito atreladas à área de marketing da empresa. Então, a área de marketing, ela tem que seguir muito atrelada ao desenvolvimento, porque está relacionado a como isso vai ser vendido para o mercado, como que isso vai chegar para o consumidor, de que forma o consumidor vai considerar que aquele produto é um produto inovador e que ele precisa daquele produto. Porque não adianta nada, foi o que nós comentamos, não adianta nada algo ser inovador, mas ele tem que ser essencial, ele tem que ser necessário. O cliente ele precisa identificar a necessidade de ter aquele produto.
para que realmente seja algo inovador que faça a diferença no mercado. E quando nós falamos de inovação, não é só inovação de produtos e serviços. Nós estamos falando também inovação dentro de processos, né? Como eu disse aqui, a necessidade de objetivos em todos os setores da empresa. E essas áreas-chave, elas englobam todos os setores da empresa. Então, muitas vezes, nós precisamos inovar internamente, através de melhorias contínuas dentro de determinadas áreas, dentro de determinados processos. Ok? Isso também faz muita diferença para a gestão. Então, os gestores, eles têm que, de uma certa forma, canalizar essas informações e tomar certas iniciativas que possam promover essa inovação, né? Para que essa inovação ela possa chegar nas áreas que realmente precisam. Consiga, de uma certa forma, identificar essa necessidade, né? Níveis de recursos. Níveis de recursos. Certo? Então, a medição da produtividade, quando nós falamos em níveis de recursos, nós estamos falando diretamente e indiretamente de produtividade. Quanto que eu produzo com quanto que eu tenho. Isso está muito atrelado aos custos da empresa, recursos tanto materiais quanto humanos. Então, como estão esses níveis? Eles estão adequados dentro da minha realidade? Então, a medição da produtividade, ela é uma avaliação que ela tem que ser de grande importância para os gestores, porque consegue comparar diferentes realidades, até mesmo dentro de uma única organização. E isso faz muita diferença na hora de você explorar esses recursos. Então, como que eles estão sendo administrados? Como que eles estão sendo utilizados? Então, a produtividade ela está totalmente atrelada aos recursos que estão sendo disponibilizados da empresa, ok? Bem, então vamos lá. Lucratividade. A corporação, uma empresa, ela precisa ter uma estrutura de informação muito bem estabelecida e a questão da lucratividade, ela também está atrelada aos custos de determinadas tarefas. Então, o lucro da empresa, ele está atrelado a todo e qualquer custo que envolva o processo interno, externo, tudo que envolve a empresa. Então, o custo de materiais para que são suprimentos para construção de um processo, de um produto, de um protótipo, ou materiais que são disponibilizados para serviços, prestação de serviços, não só materiais, mas também a forma com que é manuseado esses equipamentos, materiais. Então, a lucratividade, você inclui também manutenção de material, de maquinário, hora trabalhada, tempo de maquinário ocioso. Nós até citamos isso, nós falamos a respeito de um trabalho que o Davi fez a respeito disso, tempo de hora de trabalho. E isso está atrelado ao lucro.
a lucratividade da empresa. Muitas vezes a empresa diz, não tive lucro, mas na verdade o lucro ela teve, lucro financeiro, de entrada, de venda, de venda de produto ou serviço final. O que acontece é que esse valor que entrou, ele acabou sendo diluído com erros de processo. Pessoas a mais trabalhando em determinadas áreas, ociosidade de maquinário caro, que a hora de trabalho é cara, desperdício de material, retrabalho. Então, tudo isso está atrelado a estoque parado, peças em não conformidade. Então, tudo isso está atrelado à lucratividade. Então, vamos lá. Desempenho e desenvolvimento do administrador. Cada um de nós, cada um, tem uma forma, um método distinto de trabalhar, seja dentro da mesma área de atuação, da mesma atividade. Por exemplo, dentro do que nós estamos estudando, uma outra pessoa pode abordar o mesmo item e de outra forma, com outro ponto de vista, identificando, abordando de uma outra, com um meio mais particular, uma forma mais particular de passar a informação. Então, isso a gente vê, nós temos essa vivência o tempo todo dentro da nossa casa, as atitudes que nós temos com os nossos parceiros, colegas de trabalho. Então, isso fica muito claro. E quando nós falamos a respeito de desempenho do administrador, nós estamos falando sobre o gerenciamento que esse gestor faz de si mesmo. Como que ele vai fazer a gestão dele mesmo e da forma com que ele lida com as questões. Porque não existe um padrão, por mais que você padronize o processo, cada um vai atuar de um jeito particular. Então, não existe uma fórmula que faz com que o desempenho seja medido e avaliado dentro do mesmo padrão. E isso influencia muito no conhecimento e no desempenho, porque muitas vezes a forma com que a pessoa trabalha, ela precisa modificar para se adequar dentro da atividade. E isso pode influenciar no desempenho dela. Como, por exemplo, uma pessoa ela tem um costume, uma forma de trabalhar mais livre, dentro de uma área de P&D, onde você tem horas livres, disponíveis, você não tem tanta pressão, você consegue trabalhar de uma forma mais tranquila e seguindo um padrão, seguindo metas estabelecidas e tudo mais, mas com outras características. Quando uma pessoa que tem o perfil, o modo distinto de atuar de uma forma onde ela consegue se identificar melhor dentro desse padrão, quando ela vai trabalhar dentro de um outro padrão, onde ela tem que seguir regras, tem que seguir horários pré-estabelecidos, sofre pressão interna dos seus superiores, ela acaba afetando o desempenho. Não pelo fato de não ter o conhecimento ou habilidade necessária para exercer a atividade, mas porque foi estabelecido outros padrões para o desenvolvimento. E muitas vezes, como administrador, nós temos que ter essa visão também dentro da nossa própria empresa. Nós estamos adequados aos padrões que nós mesmos estamos estabelecendo para a nossa empresa?
Então, os critérios que estão sendo estabelecidos, eles serão seguidos, fazem parte do conceito, conceitualmente falando. Então, isso é algo de se pensar. Essa informação é muito importante porque muitas vezes a empresa ela não tem isso definido, ou a missão e visão e valores da empresa não condiz com o modo distinto que os administradores fazem a gestão dessa empresa. E aí o que acontece é que pode ocorrer conflitos de personalidade, né? Personalidade da empresa corporativa com a personalidade dos gestores e daqueles que gerem a empresa, né? Então começa a existir esse conflito, essa diferenciação entre o que a empresa acredita e quem gestiona a forma que está sendo aplicado. Isso com certeza influencia diretamente em todos os setores da empresa. Todos os setores da empresa. É, nós temos aqui o item desempenho e atitude do empregado. Então, cada vez mais o sucesso da empresa está muito claro que está atrelado ao desenvolvimento, desempenho e o conhecimento dos colaboradores. Então, uma das chaves da excelência é descobrir o potencial que cada indivíduo tem e empenhar ele em seu cultivo, em cultivar esse desempenho, em alimentar esse desempenho, esse desenvolvimento. Então, é o que que eu sempre digo, colaboradores que trabalham satisfeitos, eles produzem mais. E isso é uma das áreas-chave para o desenvolvimento. Isso tem que estar claro dentro dos seus objetivos. Então, você vê quantos itens você tem que se preocupar para elaborar os objetivos da sua empresa, quantas coisas, quantas informações são necessárias. Então, não dá para você desenvolver um objetivo de uma forma isolada, pensando apenas em um item, em agregar uma informação, porque a sua empresa ela depende de vários itens para que ela possa ter sucesso. Responsabilidade social. Nós também falamos bastante sobre isso. Eu poderia até incluir aqui, dentro de responsabilidade social, a responsabilidade ambiental também, que é muito importante nos dias de hoje. A questão de que forma você vai trabalhar o seu resíduo, né? De que forma você vai evitar impactos ambientais, colaborar com a sociedade, né? Então, são todas informações que são importantes e têm que estar envolvidas com o seu objetivo, porque a sociedade, ela é composta pelos seus clientes, né? E os seus clientes esperam algum retorno, né? E esse retorno, ele faz com que você confia, traga uma confiança do cliente para a empresa. Você cria um vínculo entre empresa e sociedade. E cada vez mais as empresas buscam essa relação, né? Isso é muito importante. Então, aqui são os 8 itens das áreas-chave que são importantes para serem avaliadas para a elaboração dos objetivos da empresa. Ok? Quarta e última questão. Nós falamos bastante sobre isso também, sobre as joint ventures. Nós falamos alguns cases, trouxe alguns cases para vocês, de algumas empresas que uma comprou a outra, se fundiram, ocorreram as joint ventures, enfim, a diferença entre elas.
e falamos bastante sobre as compras, então acredito que ficou bem claro sobre isso. E sobre as joint ventures, eu trouxe aqui algumas informações além do que nós já falamos em aula, ok? Então, na sua opinião, as joint ventures, elas proporcionam vantagens? Explique. Joint venture é a aliança feita por duas empresas que possuem um objetivo comercial em comum por um determinado período, certo? Então, joint ventures, as suas características. Tem um objetivo único e comum. Então, qual que é a finalidade da joint venture? Ela é um projeto pré-estabelecido, desenvolvido com benefício para duas partes, ok? Então, é definido as metas das empresas, podem ser simples, podem ser complexas, aí vai depender do padrão, do nível dessa joint venture, da complexidade desse projeto. E essa complexidade é que vai estipular, vai definir o tempo dessa joint venture, quanto tempo ela vai durar. Geralmente, aí nós temos o outro item, tempo determinado. Quando uma joint venture ela é pré-estabelecida, então ela tem um tempo de início e fim. Então as empresas elas podem determinar que assim que elas alcançarem os objetivos que foi acordado inicialmente no negócio, na sociedade que foi feita, essa joint venture é desfeita, tá? Tem a característica também de divisão de resultados. Claro, isso é muito importante, né? Elas não se juntam à toa, elas se juntam para um bem comum, que é lucro, eles visam lucro, né? Então, eles, dentro da fase de junção, elas se unem e os lucros da empresa ela é dividido, compartilhado entre ambas, ok? Lealdade entre as partes. As empresas elas possuem finalidades iguais, ok? Então, a privacidade entre algumas informações que são específicas da empresa, elas são mantidas entre elas. Eles só vão compartilhar informações que diz respeito à joint venture que foi realizada. O que sai fora disso, cada uma mantém o seu critério, ok? Então, eles vão discutir apenas os objetivos em comum. Poder contratual. Então, claro que as joint ventures elas são realizadas através de acordos contratuais entre as organizações e dentro desses acordos é definido essas informações que nós estamos discutindo sobre o objetivo em comum, tempo, divisão de resultados, lealdade entre as partes e outras informações de respaldo jurídico. Sobre o que falamos, joint ventures. Aqui eu coloquei algumas vantagens e desvantagens. É claro que existem muitas outras vantagens e desvantagens, pontuais ou não, mas que elas existem. Isso vai depender de cada caso, de cada contrato, do tamanho da complexidade dessa joint venture e tudo mais. Mas, de modo geral, a joint venture ela determina um nível de segurança e riscos que as parceiras entre empresas possam vir a ter. Então, isso fica muito claro, pré-estabelecido entre elas. Então, elas já entram com uma segurança maior porque elas já sabem os riscos e seguranças que ela tem. Uma empresa ela não possui responsabilidade sobre a outra. Isso é muito importante. Cada uma delas seguem seus negócios de maneira individual. Então, elas têm o seu projeto individual, elas têm a sua vida individual, a sua marca e tudo mais, e elas apenas se uniram a fim de um propósito único,
mas elas continuam sendo empresas separadas. Elas não se fundiram, nenhuma comprou a outra, igual nos casos que nós estudamos anteriormente. Elas apenas se uniram através de um processo contratual a fim de um objetivo comum. E ponto, tá? Qualquer tipo de negociação possui algumas desvantagens. Então, o que pode ser uma desvantagem? Como, dependendo da complexidade, pode ser um processo longo, demorado, pode ser que ocorram desgastes e desentendimentos entre as partes, até por questões culturais. Pode ser que empresas com culturas e padrões diferentes tentam realizar uma joint venture e por questões culturais e perfil da empresa, elas possam ter problemas e desentendimentos e acabem parando esse processo no meio, nem ter concluindo a joint venture. E um dos maiores obstáculos é no momento de dividir os resultados, porque envolve também o investimento de cada empresa e também como que cada uma utilizou os recursos disponíveis. E uma vez que uma delas podem usar a mais ou a menos, e aí alguém pode ficar em desvantagem na hora de divisão dos resultados finais. Essas são algumas das desvantagens, ok? E por hoje é só. É isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da, da aula. Espero que tenha sido esclarecedor e que vocês possam usufruir de toda essa informação para o desenvolvimento do projeto de vocês, para a vida pessoal de vocês, para a vida profissional. Espero de coração que de alguma forma eu possa ter contribuído para a aula de vocês, ok? Espero vocês na próxima aula, que a gente vai iniciar então um novo conteúdo, que é o capítulo seguinte, gestão de qualidade total, ok?